Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema hoje é alarga o espaço da tua tenda. E nós estamos baseados em Isaías 54. Olha só o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa tarde, nesse momento todo especial. O texto sagrado nos diz: canta, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça e estique suas cordas e firme as suas estacas. Pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o Senhor, o Criador, é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Que coisa linda esse lindo texto da palavra de Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que o Espírito Santo nos capacite, ó Deus, nesse momento, a ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da tua palavra e nos colocamos na total dependência do teu Espírito. Fala conosco através das Escrituras, dos ensinamentos bíblicos. Nos ajuda, Pai, a alargarmos o espaço da nossa tenda, da nossa vida, das nossas igrejas, das nossas famílias. Pai, que possamos ser bênção nas tuas mãos, que a unção da multiplicação venha sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração nesse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior e é uma alegria estar aqui com você nessa tarde toda especial. O que significa alarga o espaço da tua tenda? Irmãos, nós precisamos entender que é um grande mover de Deus sobre a terra nesses últimos dias, nos tempos finais. A sua igreja, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, crescerá como nunca antes, é o que nos afirma profeticamente esse texto maravilhoso e outros textos da palavra de Deus. O grande segredo para essa explosão é o derramar do Espírito Santo e a multiplicação de ministérios, especialmente através de grupos pequenos ou células ou pequenos grupos nas casas, no meio das famílias. Esse despertamento espiritual já vem se desenrolando nos últimos anos e milhões de crentes ao redor do mundo deixaram o comodismo e se envolveram então, se engajaram na obra do Senhor. Isso traz a necessidade de que a igreja do Senhor Jesus prepare as suas estruturas, como também, tanto coletivamente como individualmente, os crentes posicionem as suas vidas de maneira a corresponder ao chamado e ao propósito de Deus na terra. Amém? Será que você está disposto a viver o propósito de Deus na sua vida e ser alguém que estabelece, que sinaliza o reino de Deus sobre a terra? Então, primeiro destaque, primeiro princípio que nós queremos ensinar para vocês são as promessas de um ministério frutífero. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, Deus tem promessas tremendas para a sua vida de um ministério frutífero, ou seja, que dá fruto. O chamado de Deus para todos os filhos é real, é verdadeiro, é legítimo, está na palavra. Ele nos enviou para darmos muito fruto, é o que diz João 15, versículo 8. O Pai nos chamou para dar fruto e muito fruto para a glória de Deus. Nós fomos nomeados para isso. É o que diz o texto sagrado em João 15, 16. E nesses últimos tempos, o Espírito Santo tem sido liberado dos céus sobre a terra, sobre a igreja, com uma unção de multiplicação que ele deu lá atrás, no Antigo Testamento, para Abraão e agora para a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. O seu propósito é nos fazer pais e mães espirituais de uma multidão incontável de homens e mulheres transformados pelo poder de Deus,
é o que nós vemos em Gênesis 3,16, aqui no caso de Abraão, e lá em Gênesis 26:4. Deus chama Abraão para ser um pai de multidão. E por muito tempo, né, claro, a obra de Deus foi feita apenas por um punhado de gente, por pouca gente. Enquanto a maioria do rebanho do povo de Deus ficava apenas olhando, apenas na retaguarda. Né? Nesses dias, porém, o Senhor está despertando homens e mulheres comuns, simples, levantando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e convocando o seu exército para um ministério frutífero, para a glória do Senhor Jesus. Então, primeiro princípio, as promessas de um ministério frutífero. Segundo princípio que nós aprendemos, a necessidade de muito trabalho. Irmão, tem muito trabalho para fazer. Jesus mesmo disse, a seara é enorme, é grande, poucos são os ceifeiros. Por isso, segundo princípio, a necessidade de muito trabalho. A palavra de Deus adverte aqui nesse texto que nós lemos que há necessidade de uma preparação para que haja crescimento. Crescimento saudável, ele antes de haver um grande crescimento, uma grande multiplicação, é necessário preparação. O Senhor disse isso ali, onde nós lemos Isaías 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Isso fala de expandir estruturas, tanto da igreja, como corpo local de Cristo, quanto da vida pessoal de cada crente, à luz da palavra de Deus, na presença do Senhor. Esses serão dias, amados, de muito trabalho, muito engajamento. Será que Deus pode contar com você? Muito trabalho. Ganhar, consolidar, discipular, enviar vidas. É uma tarefa que consome tempo e esforço por parte de lideranças e também por parte das ovelhinhas do Senhor. Somente aqueles que se derem por completo, se renderem totalmente ao Senhor, alcançarão sucesso e um ministério frutífero para a glória do Senhor Jesus. Então preste atenção, Deus quer que você frutifique, mas para que isso aconteça, essa frutificação só ocorrerá debaixo de muito empenho, diligência, trabalho para a glória de Deus. Terceiro princípio que aprendemos, a frutificação trará entusiasmo. A frutificação, através das nossas vidas, através dos trabalhos, da graça de Deus confiada a nós, trará muito entusiasmo, alegria para o seu coração. Como nós somos formados por Deus, criados por Deus para frutificar, o desempenho desse ministério frutífero trará para a sua vida, para a minha vida, um ânimo especial sobre nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, a tendência aqui é que aquele que se envolve mais na obra do Senhor prosperará ainda mais, se sentirá mais alegre, mais entusiasta, né? Um maior entusiasmo, se envolverá ainda mais, se sentirá realizado, contente, vivendo uma vida com propósito, com significado, debaixo da unção e da graça de Deus na sua vida. E isso é excelente, irmãos, porque isso nos leva a experimentar um prazer crescente em relação à obra de Deus e à causa do Evangelho de Jesus. Entretanto, é claro, corremos um risco de usar tanto o nosso tempo com a tarefa de frutificar que podemos nos esquecer. Olha só o perigo de nos esquecer daquilo que realmente é mais importante e fundamental. Como nós já dissemos, né, e já disse alguém, deixar as coisas importantes para fazer as urgentes, isso é um perigo. Isso pode minar a nossa vida. Tome cuidado, não deixe as coisas importantes para fazer as urgentes, porque isso pode minar e até destruir a sua vida. Então, o que o texto sagrado está nos ensinando? Em Isaías 54, versículo 2, firme bem as tuas estacas. Vou repetir, firme bem as tuas estacas. Ou seja, no meio das promessas de frutificação proferidas aqui por Deus, através da boca do profeta Isaías, de 54, de 1 a 5, que nós lemos para você, nós vemos uma advertência aqui. Firme bem as tuas estacas. Ou seja, não podemos apenas ser entusiastas, alegres, felizes, contentes, com o tamanho ou a dimensão da tenda, da obra do Senhor através das nossas vidas. Precisamos fincar as estacas, para que aquilo que nós levantarmos da parte do Senhor não caia sobre as nossas cabeças. Firme bem as tuas estacas.
E o que são as estacas? É a pergunta que surge aqui. A resposta é que são estruturas que sustentam a tenda da glória do Senhor, a tenda da multiplicação, a tenda da graça e da glória do Senhor. Ou seja, quanto maior for esta, mais firmes e profundas precisam ser aquelas. Quanto maior a obra que o Senhor tem na nossa vida, mais firmes e maiores precisam ser as estacas de Deus nas nossas vidas, vindo antes mesmo do serviço que nós prestamos ao Senhor. Preste atenção, firme bem as suas estacas. Na verdade, essas estacas são elas, que possibilitarão o nosso crescimento real, espiritual, de verdade, sem o perigo de um grande fracasso no futuro por não firmar bem as suas estacas. Do que nós estamos falando? A resposta é da vida devocional, da vida familiar, da vida de santidade e da cobertura espiritual, ou seja, do cuidado pastoral sobre as nossas vidas. Sem priorizar, meu irmão, essas verdades bíblicas, o ministério se tornará um perigo para nós. Vou repetir, o ministério se tornará um perigo para nós, se não fincarmos essas estacas preciosas da vida devocional, da vida familiar, da vida de santidade e da cobertura espiritual da nossa liderança local de Cristo, primeiramente como cabeça, e das autoridades que Deus coloca sobre os nossos cuidados. Em primeiro lugar, nós vamos falar hoje sobre a vida devocional. Antes de Deus nos chamar para fazermos as coisas, Deus nos chamou para estarmos com Ele. Vou repetir, antes de Deus nos chamar para fazermos coisas no nome de Deus ou para Deus, Deus nos chamou para estar com Ele. Quanto tempo você tem dedicado para estar aos pés de Jesus? Antes do serviço, Ele deseja um relacionamento íntimo e pessoal com você. O seu sonho eterno não é ter muitos servos, mas muitos filhos que sirvam Ele com amor. É o que nós vemos em Romanos 8, 29 no texto sagrado. Portanto, a prioridade da nossa vida deve ser a comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Pai, através de Jesus. Ou seja, em outras palavras, Deus espera que a nossa prioridade seja fechar as nossas portas no lugar secreto, todos os dias, para estarmos com Jesus em adoração, em oração, em meditação, na palavra, refletindo acerca das coisas da vida e da nossa comunhão com o Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia chama da melhor parte. É o primeiro destaque que eu quero te dar quando nós falamos de vida devocional. A melhor parte é o Senhor Jesus. Vejamos, por exemplo, alguns exemplos na palavra, que nos levam a entender o que Deus prioriza na nossa vida. Primeiro, homens como Noé, Abraão, Isaac, tinham muito trabalho pela frente. Mas antes de mais nada, tudo o que eles fizeram foi construir um altar para o Senhor. Você vê isso em Gênesis 8, 20, Gênesis 12, de 7 a 8, Gênesis 26, 25. Você vai ver Noé, Abraão, Isaac levantando um altar para o Senhor. Jesus também não abria mão desses momentos com o Pai. Em seus momentos a sós, em oração, aparece 11 vezes no texto sagrado, Jesus saindo à parte, indo orar com o Senhor, deixando a multidão de lado, cheia de necessidades, e não permitia que essa multidão o pressionasse antes do seu tempo de comunhão com o Pai. Além disso, por exemplo, no episódio lá que o texto descreve, em Lucas 10, 38 a 42, de Marta e Maria, o texto sagrado nos ensina que enquanto uma, Marta, que trabalhava sem parar, a outra se aquietava aos pés do Senhor, Maria aqui. E ele estabeleceu claramente qual é a melhor parte, a nossa prioridade, dizendo que Maria havia escolhido a melhor parte, estar aos pés de Jesus, reservando um tempo com Ele, que é muito mais fundamental do que fazer coisas, do que as correrias do dia a dia, ainda que também sejam em nome de Deus e para a glória de Deus. Então preste muita atenção, escolha a melhor parte, estar aos pés de Jesus. Segundo lugar, buscando a fonte. Quando nós falamos de vida devocional, nós estamos falando de uma fonte de vida dedicada, devocional, para cada um de nós. O ministério ele é muito exigente, irmão. À medida que nós frutificamos, que nós ganhamos vidas, formamos discípulos,
nós vamos nos desgastando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Isso é um fato, é uma realidade. Temos que dar para tanto também, da mesma maneira que temos que dar, oferecer às pessoas, temos que receber através de outros, mas principalmente da fonte eterna, que é o Senhor Jesus. O segredo disso está ir à fonte todos os dias. Vá à fonte, vá beber das águas tranquilas do Senhor. Antes de sair para realizar a obra do Senhor, lembre-se disso. É só Ele quem pode nos dar recursos valiosos, energias, distribuir aqueles às quais estamos nos dedicando, nos capacitar na sua obra. A Bíblia diz que Deus é capaz de renovar as nossas forças, que são, se nós aprendemos a esperarmos no Senhor, é o que diz lá em Isaías 40, 31. Normalmente, quando temos muita coisa para fazer, o exercício mais difícil é nos aquietarmos, é pararmos para dedicarmos tempo com o Senhor. Mas esse é o segredo mais importante que a palavra de Deus nos revela, uma vida constantemente renovada e abundante para outros, começa primeiramente na presença do Senhor. E em terceiro lugar, além de escolher a melhor parte, além de buscar na fonte, e o terceiro princípio que nós aprendemos sobre a vida devocional é dedicar um tempo e um lugar santificados. Vou repetir, dedique um tempo e um lugar santificados para você buscar o Senhor. Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto, a fechar a porta atrás de nós, ou seja, deixar os problemas para fora e se dedicar exclusivamente ao Senhor. Lá em Mateus 6,6, quando nós formos orar, faça isso. A ênfase aqui não é exatamente o quarto, mas uma exclusividade para com Deus. Fechar a porta significa separar exclusivamente para o Senhor. Será que você tem fechado as portas da sua vida? Você tem se dedicado exclusivamente para o Senhor? Porque isso é fundamental, irmãos, na vida e na obra, no serviço dos santos. Diariamente, eu e você precisamos, como ministro do Senhor, para que nós possamos ir a um lugar onde o Senhor quer que nós possamos chegar, estar a sós com Deus. Mais do que isso, é importante que eu e você santifiquemos um tempo também ao Senhor. Muitos fazem o propósito de orar, mas gastam alguns minutos apenas, aquela oração relâmpago, oração de sim e hoje, oração de 3 minutos. Não, você precisa dedicar, santificar um tempo para Deus. E muitos arrumam um monte de desculpas farrapadas, argumentos, saem apressadamente, se desligam, se ligam em problemas, nos seus afazeres. Não deve ser assim, meus amados irmãos. O ideal é que a pessoa consagre um período de tempo exclusivo e permaneça ali à disposição para tanto falar com o Senhor como também para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Esperar em Deus é muito importante. O salmista várias vezes nos declara: eu espero no Senhor. Outra coisa muito importante com relação a isso é a vida familiar. A vida familiar, né? Como nós já falamos em outros momentos, antes de enviar um homem para conquistar a terra, Deus colocou esse homem em família. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28. E o segredo da multiplicação e do domínio passava antes por um investimento no próprio lar, na própria família. Sem cuidar e guardar do Éden, o homem não poderia partir para a tarefa da conquista, aquilo que Deus havia entregado para ele. Então vemos esse princípio em toda a Bíblia, do cuidado com os seus, do cuidado com os seus familiares, do cuidado com a sua família. Se não houver uma dedicação prática à sua família, um homem pode conseguir, às vezes, até alguns resultados no ministério, mas certamente seus alicerces estarão comprometidos porque não fincou bem as suas estacas. Amém? Em primeiro lugar, a família como célula principal. Essa frase não pode ser um jargão, né, na nossa boca, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia. Ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Ou seja, a prioridade de Deus é que ministremos primeiro na nossa família, na nossa casa, antes de ministrarmos no mundo lá fora. O que adianta ganhar o mundo todo lá fora e perder os de casa? A Bíblia diz: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. É pior do que um incrédulo. Está lá em 1 Timóteo 5, versículo 8.
E essa afirmação é muito séria, é algo muito sério que Deus está falando com você e comigo. E ela nos faz entender que a nossa aprovação ou reprovação ministerial dependerá da maneira como tratamos esse assunto dentro das nossas casas. Deixa eu repetir, tudo começa dentro das nossas casas. Alguém que é um frustrado dentro de casa não terá cabeça para exercer um ministério frutífero lá fora. Isso tem um sentido ainda mais dramático, né? Quando pensamos nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, ainda dependentes, por exemplo, dos pais. Nesses casos, então, a visão de Deus é que eles devem ser prioridades no nosso ministério, os nossos filhos e filhas e o nosso cônjuge, é claro. Paulo diz que o solteiro, sim, tem dedicação exclusiva, cuida apenas das coisas do Senhor, mas o casado tem que se devotar ao seu cônjuge e fazê-lo como uma obra divina, como uma obra para a glória do Senhor. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 7, de 32 a 34. Dedicação ao casamento, dedicação à família, depois a obra do Senhor. Segundo lugar, primeiro os nossos. Além da família ser a nossa primeira célula, nosso primeiro ministério, a família. Em segundo lugar, primeiro os nossos. O que significa isso? Em muitos lugares da Bíblia Sagrada, vemos Deus estabelecendo um ambiente onde ele começa o ministério. Por exemplo, Davi recebe 3 unções para ser rei, e a primeira delas começa na sua casa, na casa do seu pai. Depois, foi ali diante dos seus pais e dos seus irmãos, está lá em 1 Samuel 16, de 11 a 13. Depois, Eliseu, antes de sair para ministrar como um profeta para todo o povo de Israel, servia ao seu pai. Você também vê isso. Primeira unção, começa em casa, 1 Reis 19, de 19 a 21. O mesmo também acontecia com Moisés, o grande Moisés, estadista, líder, libertador de Israel. Em relação ao seu sogro, ele ficou trabalhando na terra do seu sogro, lá em Êxodo 3, 1. Ou seja, tudo começa nas nossas famílias, nas nossas casas. Se é verdade, então, que alguns serão sacados do seio da sua família para serem enviados ao mundo como obreiros, é verdade também que, antes, precisam ser um bom testemunho dentro das suas casas. Para você saber se uma pessoa realmente é um bom pastor, um bom líder de célula, um líder eficaz, pergunte para os seus da sua casa. Ali estará o resultado do verdadeiro ministério a começar dentro das suas casas. Terceiro lugar, o desafio de separar tempo de qualidade. Irmão, aqui é um grande desafio. Separe um tempo de qualidade dentro da sua casa. Há muitas maneiras de se investir na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. E todas elas são necessárias, meus irmãos. Mas nenhuma será suficiente se não houver tempo de qualidade. Tempo de qualidade dedicado. O grande desafio aqui que temos que fazer é abrir um espaço dentre tantos afazeres que temos todos os dias. Mesmo na obra de Deus, precisamos dar atenção primeiramente da nossa casa, especialmente ao nosso cônjuge, e também aos nossos filhos e também aos nossos pais. É necessário dedicar. Por isso é preciso ser radical, metódico, objetivo para alcançar esses objetivos no Senhor, firmando bem as nossas estacas. O dia da família, o tempo da família, uma noite especial, deve ser visto como algo sagrado dentro da sua casa, dentro da sua família, que não pode ser negociado, a não ser em situações de exceção e emergências ministeriais e pastorais, tá bom? Outra coisa muito importante, a vida de santidade. A terceira estaca que nós estamos vendo, primeiro, a vida devocional. Segundo, a vida familiar. Terceiro agora de destaque, a vida de santidade. A terceira estaca que precisa estar firme em nossas vidas, sustentando tudo aquilo que fazemos com relação ao reino de Deus, é a santidade. E a santidade, meus amados, é fundamental para que o nosso ministério pastoral, de liderança, em qualquer área da igreja, em qualquer ministério, tenha respaldo. O próprio apóstolo Paulo escreveu certa vez, ele diz lá em 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus
não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido nesse mundo e também em relação a vós, é o que diz o apóstolo Paulo nesse lindo texto de 2 Coríntios 1:12. Então nós vemos aqui um homem de consciência limpa, de consciência tranquila, que andava em santidade, que andava em sinceridade diante de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que o seu ministério está baseado, fundamentado na santidade e na sinceridade da sua vida devota, consagrada ao Senhor. Davi é outro exemplo, né? Foi o melhor rei de Israel. Mas é claro, seu ministério não se baseava apenas em carisma, né? Em afeição, em habilidade de liderança, ou habilidades extras que ele tinha, musicais e tal, mas sim em integridade. Veja o que a Bíblia diz sobre Davi no Salmo 78, versículo 72. E ele os apacentou, ou seja, o povo de Israel, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Nós vemos aqui perícia e integridade, apacentando o povo de Deus com um só coração. Antes da perícia, das habilidades, dos dons, dos talentos, do carisma, precisamos de corações retos diante do nosso Deus. E em primeiro lugar, quando falamos sobre vida de santidade, irmãos, as brechas no ministério precisam ser fechadas. As brechas no ministério é o destaque que nós trazemos aqui para vocês. Ou seja, o crescimento ministerial de alguém o torna um alvo prioritário do inferno, de Satanás e seus demônios. Quanto mais pessoas estiverem dependendo do ministério daquele homem ou daquela mulher, quanto maior responsabilidade eu tiver no reino de Deus, mais o inimigo vai querer me alvejar, me detonar, me destruir. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam, é o que diz Marcos 14, 27. E é verdade também que a cobertura de Deus também é proporcional à responsabilidade que ocupamos na sua obra. Até o número de anjos, eu já falei um pouquinho sobre isso. É proporcional ao tamanho da obra e do ministério que Deus tem conferido sobre a nossa vida. Mas lembre-se, irmãos, o pecado abre brechas que podem ser fatais, rasteiras mortais do inimigo mortal da nossa alma, que é Satanás e seus demônios. Portanto, ninguém deve exercer ministério debaixo de pecado, em pecado, com coisas ocultas, vida dupla, pois a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E o diabo entra, o diabo detona, é o que diz Efésios 4, 27. Ou seja, na vida de um crente isso pode acontecer por falta de entendimento, né? Esse pecado cíclico, contínuo, esse estado de derrota por falta de entendimento, por falta de fé ou então falta de santidade, que é o que é mais comum, infelizmente. Segundo lugar, arrancando as fontes de pecado. Como é que eu e você podemos arrancar as fontes do pecado quando nós tratamos da vida de santidade, fechamos as brechas no ministério? Como é que a gente arranca as fontes do pecado? É o segundo ponto com relação à vida de santidade. Jesus disse, se teu olho direito te faz pecar, arranca esse olho fora. Mateus 5, 29. É claro que Jesus estava ensinando a nós sermos radicais com o pecado. Não é arrancar o olho, mas sermos radicais em relação às fontes do pecado na vida de alguém. Ou seja, se é televisão, arranca fora. Se é computador, arranca fora. Se é não sei o que, arranca fora. Muitas pessoas não conseguem se manter em vitória, na vida abundante, na vida abençoada, porque se expõe o tempo todo em perigo, em situações de vulnerabilidade. Alguém que tem problemas, por exemplo, com pornografia, talvez não deva mais ter televisão no quarto. Ou então abrir uma conta na internet, se você não está dando conta, arranque esse mal da sua vida, arranque completamente tudo aquilo que te faz tropeçar. Um casal de namorados que não consegue se controlar, que vive, né, se relacionando, às vezes terá que se separar, porque infelizmente não estão preparados para andar em santidade diante de Deus. Uma pessoa descontrolada, que vive fazendo dívidas, deve se livrar, quebrar os cartões de crédito, os cheques especiais, eliminar da sua vida e apenas comprar à vista, para arrancar essas fontes de pecado na sua vida. Enfim, é necessário, irmãos, fazermos uma avaliação honesta do nível das nossas fraquezas, dos nossos calcanhares de Aquiles, dos nossos pontos de fragilidade, de debilidade, e abrir mão daquilo que nos leva ao pecado. Do contrário, nunca seremos vencedores à luz da palavra de Deus. O mal se arranca
com raiz e tudo, arranque as fontes de pecado para viver uma vida de santidade. Em terceiro lugar, o segredo é andar na luz. Andar na luz. Não há segredo maior na vida de santidade do que andar na luz. É o que diz 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, está, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Ou seja, precisamos viver em transparência, sinceridade, especialmente diante das nossas famílias e dos nossos líderes espirituais. Sabemos que a vontade de Deus é que não pequemos e temos dele autoridade para andar de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. Entretanto, se pecarmos, temos que recorrer ao arrependimento e confessarmos os nossos pecados uns aos outros, como diz a Bíblia, Tiago 5,16, para que sejamos sarados, diz a palavra de Deus, e 1 João 1,9 e 1 João 2,1 também menciona isso. Tiago, como eu mencionei, 5,16, fala sobre confessar os nossos pecados uns aos outros. Em quarto lugar, precisamos ministrar com mãos limpas. A Bíblia diz isso, precisamos ministrar com mãos limpas, ou seja, precisamos estabelecer uma lei na nossa consciência, nunca ministrar com pecados ocultos. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, precisamos nos purificar diante de Deus. É o que diz Josué, capítulo 3, versículo 5. Antes de adentrarem na terra prometida, santificai-vos diante do Senhor, para que vocês possam passar o Rio Jordão. O batismo de arrependimento é o que significa o Rio Jordão, para que possamos adentrar na terra prometida, a vida vivida no máximo do potencial que Deus tem para nós. Isso significa que ninguém deve desempenhar qualquer atividade espiritual, seja fazer uma visita, ministrar aos enfermos, tocar um instrumento no altar, pregar a palavra ou dirigir uma reunião ou qualquer outra coisa, sem a certeza de que a sua vida está no altar de Deus, em consagração e santidade diante da presença do Senhor. Mais do que isso, irmãos, dependendo da seriedade de um erro, é importante buscar os seus líderes, né, e através da confissão receber dele uma oração de libertação para que você seja livre disso que te oprime, te derruba, te destrói de dentro para fora. E outro ponto muito importante, dentro de firmar as estacas, alargar as nossas tendas, é a cobertura espiritual. A quarta estaca de uma vida ministerial bem-sucedida é andar sob cobertura, ou seja, ter uma vida em submissão, em transparência, diante das nossas lideranças locais, das nossas igrejas locais. Como já estudamos, né, anteriormente, a unção de Deus corre por uma cadeia de autoridade. E a única maneira de nós fluirmos legitimamente é ministrando debaixo da autoridade de Cristo, das lideranças espirituais que estão sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o problema? Primeiro problema com relação à cobertura espiritual é o problema do orgulho. O grande problema que trazemos na nossa carne está ligado ao orgulho. O orgulho não quer se submeter, o orgulho não quer estar debaixo de ninguém. Por isso, muitos não se submetem à autoridade local, das suas comunidades locais, e adotam uma postura de independência na vida. Seguem os mesmos passos de Lúcifer, que sendo ministro não se limitou ao espaço que Deus lhe conferiu, e por isso caiu do seu ministério. É o que nós vemos em Isaías 14, de 12 a 15. Tentou se autopromover, tentou assumir uma posição sem a condição para tal, até porque era impossível ser igual ou maior do que Deus. Para isso, querido, tome cuidado. Não ocorra conosco também isso. Nós precisamos aprender o caminho da humildade, do quebrantamento, da sujeição, aceitando que as nossas vidas sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus, conforme nos ensina Romanos 8, versículo 14. Mas sem desprezar também os guias humanos, os nossos líderes espirituais, das igrejas locais, que o Senhor estabeleceu sobre nós, conforme Hebreus 13, 17. Olha o que diz o texto aqui, é muito importante. Hebreus, vamos ler aqui, Hebreus 13, 17. Olha o que diz o texto sagrado. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Aqui está falando aos pastores, aos líderes locais. São eles que cuidam de vocês, como quem devem prestar contas um dia diante de Deus. Obedeçam-lhes
para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. E Paulo termina: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver tudo de maneira honrosa, em tudo diante de Deus. Claro que aqui não foi Paulo, né? Nós não sabemos, talvez tenha sido Paulo, talvez Apolo, ninguém sabe, mas aqui ele fala: orem por nós. Estamos certos de que temos uma consciência limpa diante de Deus e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. É o que nos ensina esse líder espiritual, o autor do livro de Hebreus, ok? Então, não despreze os guias humanos, os guias espirituais humanos, seres humanos, que Deus coloca sobre a nossa vida, aqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós, através das comunidades locais, das igrejas estabelecidas. Segundo lugar, além do problema do orgulho, com relação à cobertura espiritual, é a falta de proteção espiritual. Quem não anda debaixo da cobertura de Cristo e da liderança estabelecida por Cristo, vive em falta de proteção espiritual. Irmãos, quando nós ministramos de forma independente, estamos espiritualmente descobertos. Portanto, estamos desprotegidos, vulneráveis a ataques do inimigo. Há um episódio que ilustra isso, né? Está narrado lá em Êxodo 17, de 8 a 13. Josué comandava o exército de Israel contra os amalequitas. E enquanto Moisés, seu líder, subia com Arão de um lado e Hur do outro lado ao monte para dar cobertura espiritual, quando Moisés erguia as mãos, Josué e seu exército prevaleciam. Mas quando as mãos de Moisés se cansavam e não conseguia fazê-lo, Josué então entrava em desvantagem na guerra e começava a perder para os amalequitas, que são um símbolo aqui dos demônios, do mundo espiritual das trevas. Isso ilustra muito bem a importância da cobertura de líderes como Moisés, Arão e Hur, simbolicamente aqui nesse texto. Muito bem, a importância da cobertura sobre os nossos ministérios. Aqueles que desprezam esse princípio podem terminar, infelizmente, feridos, derrotados na obra e nos ministérios que Deus há de confiar nas suas mãos.